Pai do Senhor, queridos, amém? Podeis sentar. Hoje nós estamos com uma programação especial do Dia das Crianças que começou às 5 horas, 5h30, né? E as crianças estão desde esse momento lá embaixo já, fazendo a sua festa do Dia das Crianças. Bem, amados, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 10. Marcos, eu falei Mateus? Era Marcos, amados, desculpa, porque Marcos dá um detalhe muito bonito sobre esse momento. Dia das Crianças, eu queria trazer um tema que abordasse isso, sobre crianças. Então, Marcos no capítulo 10, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, que é verdadeira. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite, que o Senhor possa falar a cada coração aqui, Senhor. Nós estamos à Tua disposição. Fala conosco, Espírito Santo, que essa noite seja uma noite que o Senhor possa nos surpreender, como essa canção que nós cantamos aqui, ó Pai. Vem sobre nós, vem em nós, e nos surpreende mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Crianças estavam sendo trazidas para estarem nos ajuntamentos onde Jesus pregava o Evangelho, onde Jesus curava, onde Jesus libertava, onde o reino de Deus era estabelecido, e os pais estavam trazendo as crianças, e levavam as crianças até Jesus para que ele tocasse naquelas crianças. E Jesus fazia isso com muito carinho, mas os apóstolos acharam que estavam atrapalhando. Parecia que estava atrapalhando o momento ali de reunião deles. Era muita criança. E os apóstolos tomaram essa liberdade de falar para os pais o seguinte: olha, não tragam seus filhos, deixem seus filhos em casa. Coloca alguém para cuidar dos seus filhos antes de vir para cá para estar aqui com Jesus, porque as crianças tiram a nossa atenção. E Jesus, ele ficou indignado. Por isso que eu gosto de ler esse texto de Marcos, porque Marcos fala um sentimento que Jesus teve quando os apóstolos disseram para os pais não trazerem as crianças para estarem junto com Jesus. Em Marcos no capítulo 10, versículo 14, diz assim: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque de tais é o reino dos céus. Nós lemos o 15 e o 16, diz assim: e tomando-os nos braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Então Jesus não aceitou que os apóstolos, que os seus discípulos não deixassem que as crianças viessem, e ele pondo aquelas crianças no seu colo. E essa é uma imagem que a gente já vê a imagem de Jesus rodeado de crianças, colocando a mão sobre uma delas e abençoando. E foi isso que Jesus fez. Jesus abençoou. Nunca teve uma pessoa, queridos, na face da terra, que se compadeceu tanto por aqueles que estavam desamparados, mais fracos, como Jesus. Jesus sempre se compadeceu das mulheres, das crianças. Jesus sempre lutou por aqueles que estavam mais fragilizados. Jesus lutou aqui pelas crianças. A gente precisa lutar pelas nossas crianças, amém, queridos? Quanta maldade no mundo hoje, quanta maldade é feita contra crianças, né? Há poucas semanas nós vimos aí um padrasto sendo preso por filmar situações de maltratando aquela criancinha. Eu sei que todos devem ter visto essas imagens, e a menininha pedindo leite, ele fala: só se você me chamar de pai, né? Quanta maldade no coração de uma pessoa contra uma criança. Muita maldade, e nós precisamos combater isso. Nós não podemos aceitar que as crianças sejam maltratadas, e mais do que isso, a gente precisa trazê-las para estar perto de Jesus. A gente precisa ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar, para que quando eles cresçam, eles não se desviem. Mas tem uma afirmação de Jesus aqui, queridos, que é para nós, para cada um de nós, e que isso sim traz uma reflexão, traz um momento de medo até, porque Jesus fala o seguinte: qualquer que não receber o reino de Deus
como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E eu sei que você quer entrar no reino de Deus, não quer? Amém ou não amém? Amém. Então, você quer receber o reino de Deus como um menino, como uma criança. Nós precisamos receber o reino de Deus como uma criança. Essa afirmação é uma afirmação muito forte. Muito forte. Porque quando nós somos crianças, quando nós éramos crianças, nós fazíamos coisas diferentes das que nós fazemos hoje. E por um lado isso é bom, porque a gente cresce e coisas de meninos que a gente fazia, a gente precisa deixar de fazer. Mas tem atitudes de crianças, queridos, que nós precisamos voltar a fazer. Precisamos voltar a ser como criança, para entrar no reino de Deus. Eu lembro que todos os anos, meus pais viajavam para Fortaleza. E geralmente se ia pela Belém-Brasília. E eu lembro que eu ia no carro, no banco de trás, e eu ficava virado de costas, né? A gente andava sem cinto de segurança, né? Na verdade, queridos, muitas vezes era Belinas, aquelas Belinas 2, né? Aquele carrão lindo, não é lindo aquele carro Belina, né? E meu pai colocava as malas e depois colocava um colchonete e forrava com um lençol. E muitas vezes eu ia dormindo no porta-mala do carro. Que perigo, meu Deus, como é que a gente sobreviveu? Não é? Como é que a gente está vivo até hoje, sem usar cinto de segurança, viajando no porta-mala sobre as malas, não é? E eu lembro que eu ficava ali e os caminhões se aproximavam para ultrapassar, porque geralmente os caminhões ultrapassam as Belinas. Geralmente os caminhões são mais rápidos do que as Belinas. Eu sei que hoje você sai no seu carro para fazer uma viagem, você ultrapassa os caminhões. Mas algum tempo atrás não era assim. Eram os caminhões que nos ultrapassavam. E aí eu ficava ali na janela, e os caminhoneiros chegavam perto assim, aí eu começava a dar tchau, joia para o caminhoneiro, e muitas vezes o caminhoneiro também dava tchau, e aí joia, né? Ficava aquela comunicação ali, como nós éramos, né? Hoje em dia, né, a gente não tem essa facilidade de se comunicar muitas vezes, mas tem coisas, queridos, que nós precisamos voltar a ser como crianças. É um requisito para entrar nos céus. Mas o que é ser como uma criança? Porque assim, eu tenho ministrado no Seminário Plenitude, uma das coisas que a gente tem falado é que a criancice no meio do povo de Deus atrapalha. Mas a malcriancice, situações ruins das crianças, mas as situações boas, o coração bom de uma criança, nós precisamos estimular. E em Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 4, Jesus também reforça isso. Sei que você quer abrir Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 4, diz assim: aquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizeres como um menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior do reino dos céus. Amém, queridos? Será que, quais as características, o que uma criança faz, que chama tanta atenção de Jesus, para em dois momentos distintos, ele falar que o reino de Deus é para quem é como uma criança? Amados, primeira coisa que eu vejo é a fé de uma criança. Quando ela entende uma coisa, ela cria uma fé sobre aquilo. Eu não sei se você já colocou seu filho em pé, ou uma criança em pé sobre uma plataforma e fala: pula, e a criança pula. Quando ela acredita, ela acredita mesmo, ela vai com tudo. Mas ela não é uma fé sem questionamento. É uma fé que questiona. Crianças, quando chegam numa certa idade, o porquê parece que a principal palavra delas: por quê? Mas por quê, papai? Mas aí você explica: mas por quê? Aí você explica de novo: mas por quê? Parece que você não consegue explicar para uma criança. Sabe, amados, nós precisamos ser mais questionadores. Por quê? Às vezes a gente acha que não, uma criança não pode questionar. A gente tem que questionar menos. Não, amados, pelo contrário, nós precisamos entender o porquê das coisas. Porque quando a gente entende o porquê das coisas, a nossa fé é a fé de uma criança.
Porque quando a criança entende algo, ela se doa por aquilo. Quando a criança entende que o papai e a mamãe é a proteção dela, ela se lança nos braços do papai e da mamãe. Quando ela entende as situações que acontecem, muitas vezes a gente fala assim, não faz isso porque o papai do céu não gosta. Aí a primeira coisa que a criança pergunta é assim, por que o papai do céu não gosta? Aí você explica, porque ele é feio, tal e tal. E quem é o papai do céu? Aí você explica quem é o papai do céu. Pronto, é o suficiente para a criança aprender aquilo e gerar nela uma fé genuína, acreditando num Deus verdadeiro. Amém, queridos? Outra coisa que nos faz ver essa simplicidade, queridos, da criança, Pedro fala sobre isso, 1 Pedro 2, versículos de 1 a 3, ele fala assim, deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o leite racional ou o leite genuíno, sem tolo, para que por ele cresçais para a salvação, e se é que já provastes que o Senhor é bom. Pedro fala aqui de um leite genuíno para ser dado para essas crianças que somos nós. Crianças que vão entrar, que vão herdar o reino dos céus. Você lembra de quem você dependia quando você era criança? Ah, do papai e da mamãe, né? A gente dependia de tudo dos nossos pais. Por que será que hoje a gente é tão independente? Eu não estou falando para você ser dependente dos seus papais. Vou voltar para a casa do meu pai. Não. Dependente de Deus, amados. A criança depende de Deus. Quando a gente passa uma luta, uma aflição, a primeira coisa que a gente vai é para a nossa independência, para aquilo que nós temos como segurança. Não queremos depender mais de Deus, mas o Senhor está nos chamando a voltar a ter dependência dEle. Você quer depender mais de Deus? Quando você passa uma luta, para quem você vai primeiro? Você vai no gerente do banco ou você vai para Deus? Para quem você vai? Amados, é uma luta, né? Eu não estou pregando algo que eu não vivo, eu vivo isso, mas eu vivo a luta também, de ser tentado a buscar primeiro uma solução que eu possa proporcionar. Nós somos tentados a isso, né? Uma vez eu estava em um aeroporto de João Pessoa, e não tinha vaga para mim no avião, eu estava como preposto lá de alguém que trabalhava na TAM, uma irmã da congregação, que trabalhava na Gol, aliás, e eu viajei só pagando taxa de embarque, e eu estava ali, e não tinha vaga para mim, para minha esposa e para minha filha, e a minha filha estava com febre, e sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Depois eu pedi perdão ao Senhor, a primeira coisa que eu fiz foi falar assim, eu tenho um cartão de crédito Visa, porque a vida é agora, e eu fui para o balcão das agências, das companhias aéreas, tentar comprar uma passagem. Eu falei assim, eu tenho um cartão de crédito, eu vou resolver esse problema já. Daqui a pouco eu estou num avião e vou embora para Brasília. E eu cheguei lá e a moça falou assim, cada passagem custava em torno de R$ 1.700. E só tinha passagem para daqui 3 dias. Não deu certo, deu erro. Você não adianta confiar só em você. E aí eu vi, Senhor, realmente não adianta eu confiar em mim agora. Porque primeiro eu não tenho crédito suficiente para pagar essas passagens. Eu não tenho dinheiro para pagar essas passagens. E em segundo lugar, só é para daqui 3 dias. Eu não posso ficar nesse aeroporto por 3 dias. Daqui a pouco ia ser igual aquele filme que o cara mora dentro do aeroporto, toma banho no aeroporto. Porque eu não tinha mais estadia, não tinha mais como ficar naquela cidade, eu tinha que ir embora. E aí foi um momento em que eu dependi do Senhor totalmente. Foi difícil, mas foi prazeroso ver como o Senhor me atendeu. E eu pedi para o Senhor, Senhor, eu preciso entrar numa aeronave e ir embora para Brasília, eu não sei mais o que fazer. E o Senhor bradou no meu coração e falou, faz check-in no próximo voo da Gol, mesmo sendo preposto aí dessa moça, você vai lá fazer o check-in que vai dar tudo certo. Eu fiz, fui para a fila, orei, Senhor, em nome de Jesus, libera os teus anjos aqui nessa cidade. Eu fiquei, e a mulher falou assim para mim, olha, o Senhor precisa de que 9 pessoas desistam de voar nessa aeronave, porque tem mais 7 pessoas antes de você para entrar, e aí depois você vai o 7, o 8 e o 9,
são as cadeiras que vão ficar para você. E queridos, para a honra e glória do Senhor Jesus, a mulher lá do aeroporto ligou para a aeronave, e a aeronave falou assim: olha, tem 9 vagas, pode mandar vir 9 pessoas. Eu falei assim: meu Deus, como é bom depender de Ti. Nós precisamos aprender a depender mais de Deus, queridos, voltar a depender de Deus. As minhas filhas, de manhã cedo, elas vão para a escola, elas nem olham a lancheira, uma tem lancheira, a outra já nem tem lancheira mais, né? Elas nem olham o que é que eu mandei para o lanche, elas nem olham, mas elas sabem que tem um lanchinho que o papai fez para elas ali. Elas sabem que se você não colocar um lanchinho, tem pelo menos R$3 para ela ir lá na lanchonete da escola e comprar alguma coisa e comer, mas ela sabe que você está cuidando dela. A gente está preocupado, o que eu vou comer no almoço? Qual é a janta? O que eu vou comer na janta? A gente está ansioso, quando muitas vezes, queridos, nós precisamos estar dependendo de Deus. Isso é ser como uma criança. Uma vez, queridos, eu também entrei num shopping. Essa experiência foi uma experiência muito marcante. Foi quando eu percebi como pai que a minha filha dependia totalmente de mim. Talvez os pais precisam passar por essas experiências para entender o quanto o filho depende de nós. A gente entrou num shopping, Letícia era bem pequenininha mesmo, e ela estava andando, e ela entrou na nossa frente, a gente olhando para ela aqui, ela na frente, a gente olhando. De repente, algo nos chamou a atenção, e a gente virou o olho e viu alguma coisa. Como viramos para cá de novo, a menina tinha sumido, lá no Taguatinga Shopping. A criança sumiu, nós nos desesperamos, começamos a correr para cá, para lá, e vai para os seguranças, e uma criança está desaparecida dentro do shopping, e aquela correria dentro daquele shopping. De repente, queridos, eu vi o quanto a minha filha dependia de mim, que eu precisava estar olhando por ela o tempo todo. De repente eu vi um pai com uma criança no colo, uma segurando no bolso aqui, e outra na mão dele, e ele vindo para mim assim, falando assim: você que perdeu uma menininha? Eu falei: foi eu. Ele falou: sua filha está bem aqui, ó, vem cá. E ele arrastando aquelas 3 crianças, falou: olha, ela está ali na frente, está vendo ela? Eu falei: estou vendo. E eu corri e peguei minha filha. Aquele pai com 3 filhos, ainda acompanhou a minha filha para onde ela ia. Aí eu vi que eu precisava ser diligente como aquele pai, cuidar da minha filha como aquele pai cuidava dos 3 filhos que ele tinha. Dali para cá eu nunca mais perdi nenhuma das minhas filhas. Foi uma lição que Deus deu. Queridos, Deus tem essa preocupação, Deus está olhando por você, Deus não vai te perder. Mesmo que você comece a caminhar por um caminho que você não sabe onde é, mas Deus está olhando por você. Dependa dEle, coloque-se na mão do Senhor, porque Ele está olhando por você. Amém? Aleluia. A criança, queridos, ela é indefesa, quem defende ela são os pais. O pai é quem defende as crianças. Deus está nos defendendo, Deus está lutando por nós, é Deus quem está na frente. Aonde a criança gosta de ficar, queridos? No colo, no lugar. Olha, a minha filha, a minha caçula, já está com 7 anos. E quando a gente está indo para casa depois do culto, e em vários momentos, mas depois do culto é um deles, em que quando chega na cidade onde a gente mora, perto da nossa residência, ela deita e começa a dormir. Parece um sonífero. Chegou perto de casa, ela dorme. Ela vai conversando com a gente, que ela gosta muito de conversar, a Larissa gosta muito de conversar, mas quando chega perto de casa, ela dorme. Sabe para quê, queridos? Para quando chega em casa, ela subir no braço do papai. Letícia já não tem esse privilégio, porque está com 12 anos e não dá mais para o papai carregar no colo. É muito pesado, né? Mas a Larissa ainda tem esse privilégio. E às vezes Letícia ainda fala assim: você só carrega a Larissa. Eu falo: minha filha, você quando era da idade dela, o papai carregava você no colo. Quando ela chegar na sua idade, o papai não vai mais carregar ela. Mas não prive sua irmã de algo que você já teve, né? Porque os irmãos têm isso às vezes, né? Mas, queridos, nós gostamos de estar no braço do pai. O braço do pai, ele fala de lugar de segurança. Não tem outro lugar mais seguro para estar do que nos braços de Deus. Amém? Não tem outro lugar mais gostoso para estar. Coração, queridos, de uma criança é puro. O coração de uma criança é puro, não tem maldade.
Sabe quando eu ganhei a primeira alma para Jesus? A primeira alma que eu ganhei para Jesus, eu tinha por volta de 2 anos de idade. Morava aqui na Guariroba, da Ceilândia. E um moço foi até a casa dos meus pais, pedir oração. Alguém levou ele lá. Aquele moço estava com um maço de cigarro no bolso e um revólver na cintura. E ele ia matar alguém que tinha feito mal para a filha dele. Para a filha dele. A pastora Sônia está balançando a cabeça ali, eu acho que ela estava no dia. Ela estava lá no dia. Né? E aquele moço estava ali decidido a ir atrás daquele homem e matar aquele outro homem. E ele entrou ali e nós estávamos orando por ele. E no momento de oração, eu fui até o quarto dos meus pais e peguei uma lata assim daquele talco, lembra aquele talco que abria assim? Com aquelas bolinhas, ainda deve ter até hoje, né? Então, eu peguei aquele talco e eu fui caminhando até aquele moço. Eu tirei o maço de cigarro do bolso dele e aí ele viu o que eu estava fazendo, né? Mas ele ficou sem reação. Eu tirei um maço de cigarros do bolso daquele moço e peguei o talco e enchi o bolso dele de talco. Eu virei aquele negocinho de talco no bolso dele. E ele começou a chorar. Ele se quebrantou com aquela atitude de uma criança. Ele se quebrantou e ali ele se entregou para Jesus. Amém? Alguns anos atrás, acho que há uns 8, mais um pouco, acho que uns 9 anos atrás, eu tive o privilégio de encontrar com esse moço. E ele testemunhar, agora já um pastor, de testemunhar como foi a conversão dele, de que um garotinho pegou um maço de cigarro e tirou do bolso dele e encheu de talco. Criança, queridos, é ingênua, o coração puro, a atitude de uma criança é uma atitude pura, nem sempre as nossas atitudes são puras, por isso que o apóstolo Pedro fala, tirando toda maledicência, inveja, ciúme, tudo aquilo, desejai o leite genuíno. Ele não fala assim, deixem de ser crianças, mas tire essa impureza no meio de vocês, porque muitas vezes, queridos, até no meio das crianças isso brota, a gente sabe disso, que às vezes uma criança, ela quer um brinquedo e não quer emprestar para o outro, e quer tomar o brinquedo da outra criança, não é assim? Mas na verdade, queridos, o coração da criança é puro, é porque a criança percebe o fluxo da vida, percebe a correria dos pais, percebe como é a vida, o pai tentando conquistar, a mãe para um lado, o pai para o outro, e vamos comprar bem, a gente tem que trocar de casa, a gente tem que trocar de carro, e a criança olha para aquilo e fala, eu também tenho que trocar meus brinquedos, eu tenho que comprar brinquedos, eu tenho que ter os meus brinquedos. A nossa sociedade capitalista tem atingido o coração das nossas crianças, isso é uma verdade, tem acontecido no nosso tempo, e nós precisamos tomar de conta dos nossos corações, e dos corações das nossas crianças, ensiná-las a dividir. Como é bonito quando você vê uma criança, que oferece o brinquedo para outra, não é bonito? Isso é a natureza de uma criança, isso é ser criança, amém? Ensine seus filhos isso, amém, queridos? Aleluia, é isso que Pedro fala. E eu quero, queridos, falar aqui também sobre esse leite genuíno que Pedro fala, e isso encheu meu coração, porque quando a gente vai tomar o leite genuíno, a gente precisa se limpar. Você já viu aquele momento em que as crianças estão brincando na rua, e a mãe chega no portão e fala, fulano, vem para casa que o almoço está pronto. Hoje não é assim, né? A mãe vai no WhatsApp, almoço pronto. Isso era na minha época, né? No meu tempo era assim, minha mãe saía lá no portão e gritava, Gleice, o almoço está pronto, e aí a gente ia almoçar. Só que quando eu chegava na porta de casa, minha mãe falava assim, você vai tomar um banho porque você está sujo, ou então vai lavar a mão antes de vir sentar na mesa. Eu falo isso com minhas filhas, a gente tem um cachorrinho, elas ficam brincando no cachorrinho, e na hora, o almoço está servido, aí solta o cachorrinho e corre para a mesa. Não, vai lavar a mão primeiro, aí vai lavar a mão para poder vir para a mesa, né? Então, queridos, nós precisamos estar limpos para tomar esse leite genuíno. Muitas vezes a palavra não parece ser boa, a palavra, mas a mensagem não foi para mim. Sabe por quê, queridos? Porque você não está pronto para ouvir a palavra. Quando nós estamos prontos para ouvir a palavra, o leite genuíno nos alimenta.
A palavra nos alimenta. Não depende nem de pregador, não depende do preletor, depende apenas da palavra, porque isso aqui que é o leite genuíno. Nós precisamos estar limpos, nós precisamos nos limpar para desejar, para estar tomando leite genuíno. Outra coisa é desejar ardentemente, é isso que o apóstolo fala aqui. Desejai ardentemente o leite genuíno. O que é desejar ardentemente? Você já viu uma criancinha de colo que passa algumas horas sem mamar? Passa 5 horas sem mamar. Quando você vai dar o leite para ele, como é que é? Ah, está desesperado, né? Começa e chupa aquela mamadeira e vai com toda a força. Amados, nós precisamos desejar ardentemente esse leite genuíno. Como é bom para nós quando nós estamos pregando e tem alguém assim concentrado. Aquela pessoa assim que desliga o WhatsApp na hora do culto. Não entra no Facebook na hora do culto. Como é bom. Você vê que a pessoa está concentrada, querendo absorver o máximo. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos desejar ardentemente. Um versículo que nos chamou a atenção é Provérbios 27, versículo 7, que diz assim: o que está farto despreza o favo de mel, mas para o faminto todo o amargo é doce. Até o amargo é doce. Quando a pessoa está com fome, por isso que às vezes a gente fala assim: ah, mamãe, a comida hoje estava tão boa. Às vezes era a fome é que estava muita. Às vezes a comida nem estava tão boa, mas a fome faz a comida ficar boa. Não faz? Não é? Amados, nós precisamos estar sedentos pela palavra. Por que nós nos contentamos em não estar sedentos por essa palavra, por esse leite genuíno? E outra coisa que me chama muita atenção é o apóstolo falar assim: desejai o leite genuíno. Você sabe o que é genuíno, né? Hoje a gente usa muito essa palavra quando a gente vai na feira do Paraguai. Isso aqui é genuíno ou não é genuíno? Isso você não vai encontrar nada genuíno na feira do Paraguai. Talvez até ache, né? Não vamos generalizar. Mas, querido, se há algo genuíno é porque há algo falso. É ou não é verdade? Porque senão não era genuíno, já era o leite. É verdade ou não é verdade? Eu estou falando algo que não tem nexo ou tem nexo? Se alguém fala assim, ó, esse relógio aqui é genuíno, é porque existe um relógio desse tipo que não é genuíno. Se eu falo assim, esse celular aqui é genuíno, é porque tem um celular desse tipo que não é genuíno. É ou não é verdade? Então, se o apóstolo falou assim, desejai ardentemente o leite genuíno, é porque tem leite falso. Tem leite falso. Tem leite que não é genuíno. O leite que ele estava falando era o quê? A palavra. Então, tem uma palavra que não é genuína. É uma palavra falsificada. E que pode fazer mal para você. Agora, aonde a gente acha o leite genuíno? Queridos, em primeiro lugar, o leite genuíno a gente acha diretamente na palavra do Senhor, com a revelação do Espírito Santo. Amém ou não amém? Esse é o leite genuíno. Às vezes a gente depende muito de tomar leite só no culto de domingo à noite. E aí, durante a semana você vai para a televisão assistir um programa, eu vou aqui me alimentar e comer um leite genuíno. E muitas vezes, querido, o leite que tem passado na televisão não é o leite genuíno. É um leite falso. Falo isso sem medo de errar, queridos. Porque muito do que passa na televisão não é leite genuíno. Estou falando de programas evangélicos mesmo, pregação. Sabe, eu gosto de uma colocação que o Franco fez, que um pastor chegou para ele e falou assim, olha, eu vi uma poesia muito bonita. E eu até anotei essa poesia aqui. Ele falou assim, olha, essa poesia falava o seguinte, ó, tudo que Jesus teve foi emprestado. A manjedoura foi emprestado. O jumentinho foi emprestado, o barco que o transportava era emprestado, os pães e os peixinhos foram emprestados. Só 2 coisas Jesus tinha que não foram emprestadas: a cruz e os espinhos. Parece bonita essa poesia, né? O que você acha dessa poesia? É leite falso. Olha como parece ser olha como parece ser genuíno, né? Às vezes você olha prestando atenção assim, não, mas que poesia bonita, tudo que Jesus teve foi emprestado.
Os pães e os peixes, o barquinho foi emprestado. Na verdade, queridos, tudo era de Jesus, tudo é dele, porque todas as coisas são dele, por ele, para ele, são todas as coisas, amém? Então tudo era dele, o barquinho era dele, os peixes eram dele, o pão era dele porque o trigo é dele, tudo era dele. As únicas duas coisas que não eram de Jesus era exatamente a cruz e os espinhos, porque a cruz era nossa, que ele levou no nosso lugar, e os espinhos também. Todo aquele sofrimento que Jesus passou era o nosso sofrimento e não dele. Você está entendendo, queridos? Mas muitas vezes a gente ouve as palavras e a gente não está apto ainda a discernir o que é genuíno e o que não é genuíno. Mas nós precisamos procurar pelo leite genuíno. Amém? Pelo leite genuíno. Precisamos ter convicções, precisamos estudar a palavra. Não é feio quando a gente questiona. Uma das coisas que eu falei com a criança faz é: por quê? Tão pouco eu sou questionado, tão pouco alguém chega, mas pastor, você falou isso, por que você falou isso? Isso é saudável, queridos. Às vezes a gente coloca assim, o líder, o pastor, ele não pode ser questionado. Não, queridos, não é assim. Nós precisamos tomar de conta uns dos outros, para que todo o alimento que saia da nossa boca seja a palavra genuína, que não saia de minha boca algo que não seja genuíno, que não seja a palavra original, que não seja algo ruim, ou distorções dessa palavra, que sempre saia da minha boca algo que vá para o teu coração e te alimente, mas que esteja compromissado com esta palavra. Esse é o meu compromisso, é com essa palavra. E se o teu compromisso é com essa palavra, quando você ouvir algo que não é genuíno, você tem que questionar. Amém ou não amém? Vamos fazer esse acordo entre nós? Vamos fazer esse acordo entre nós aqui, amado? Você quer fazer esse acordo comigo? Quando você me vê ou ouvir algo de mim, que você perceber assim, isso aí eu não sei, corre para mim e pergunta: por que isso? Como isso funciona? Eu vou ter o maior prazer em te explicar, ou de vir aqui e mudar tudo. Amém? Porque sabe uma outra característica das crianças? É que as crianças fazem, quanto menores elas fazem prova de lápis. Você já viu a criança fazendo prova de caneta? Não faz. Sabe, queridos, a Letícia, ela vai fazer 12 anos, minha filha mais velha. E ela já está numa fase que ela leva para a escola lápis e caneta. E o professor hoje em dia dá a opção para ela. Fala assim: olha, quem quiser fazer a prova de caneta pode fazer. Aí pode questionar depois. Mas quem fizer de lápis, aí também não pode questionar o professor depois. É assim que as escolas hoje, nessa idade da Letícia, já faz. Mas sabe o que a Letícia faz? Toda vez ela chega com a prova dela feita toda de lápis. E eu pergunto: mas minha filha, olha, essa questão aqui dava para ir no professor e conversar com ele sobre essa. Não, mas papai, eu fiz de lápis não dá. Mas por que você não fez de caneta? Não, papai, porque se eu estiver fazendo e eu errar, eu vou apagar e faço de novo. Olha que bonito. A gente, queridos, muitas vezes a gente quer fazer tudo de caneta, e a gente não aceita que ninguém queira apagar o que a gente faz. Criança não é assim. Criança, ela escreve aqui e fala assim: eu errei, vai lá e apaga e escreve tudo de novo, escreve certo. Amados, nós temos que aprender a ser como crianças, Nós precisamos entender que o maior do reino dos céus é aquele que é como uma criança. O maior do reino dos céus não é o maior pastor do Brasil ou do mundo, não é quem tem a maior congregação, não é quem tem mais pessoas seguindo ele no Twitter ou em Facebook, não é isso. Quem é o maior no reino dos céus é quem é mais parecido com a criança, tem um coração humilde como o de uma criança. Você quer ser como uma criança? Talvez você tenha escrevido algumas coisas de caneta, isso eu não tinha nem anotado aqui, mas o Espírito Santo me mandou entrar nesse ponto. Talvez o Senhor queira falar com alguém nesta noite aqui sobre isso. E eu queria que você ficasse de pé. Vamos fazer uma oração? Eu queria chamar o irmão do teclado, o Tiago. Sabe, amados, não se distraia. Deixa eu te falar uma coisa, que é o que o Espírito quer falar. Talvez se você não prestou atenção em toda a minha palavra até agora, não tem problema. Mas se você ouviu o que o Espírito Santo quer falar no teu coração,
acho que você já vai sair daqui com algo tocando no teu coração. Amém? E o Espírito Santo, queridos, tem falado ao meu coração que muitas coisas que nós escrevemos de caneta, como nossas verdades, isso aqui sou eu, isso aqui é o jeito que eu nasci assim, vou morrer assim. Sabe, queridos? Isso não é o que o Espírito Santo quer para você. O Espírito Santo quer que você escreva de lápis, para que quando Ele fale com você algo que está sendo escrito de forma errada, você tenha a possibilidade de ir com a borracha, apagar e escrever de novo. E talvez você tenha escrito coisas na sua vida, você tenha escrito de caneta, mas o Espírito Santo hoje, Ele quer nem que Ele entre com um liquid paper lá, para poder apagar o que você escreveu, para que você tenha uma nova oportunidade de escrever. Mas o Espírito Santo quer te dar uma oportunidade de escrever a tua vida de novo. Agora, não como um adulto que diz, eu sei o que eu vou fazer, eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, mas como um adulto que quer depender de Deus e dizer assim, Senhor, eu quero depender de Ti, eu quero estar nos Teus braços, eu quero a Tua proteção, eu quero que o Senhor me guie, eu quero que o Senhor escreva a minha vida. O mundo aí fora diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Na verdade, queridos, as linhas tortas somos nós que fizemos, mas Deus vai escrevendo certo nas nossas linhas tortuosas, e o Senhor quer fazer isso nessa noite. Eu quero que você feche os teus olhos nessa hora e faça uma oração junto comigo. Diga assim, Senhor meu Deus, eu quero escrever a minha vida de acordo com a Tua vontade. Muda o meu coração, Senhor, muda as minhas atitudes, convence-me daquilo que é errado, me ajuda a apagar, e me ajuda, Senhor, a reescrever a minha vida, em nome de Jesus, amém. Oh Pai, faz-nos voltar, Senhor, a ser como crianças. Comece a refletir sobre a tua vida agora, se você tem sido como uma criança. Pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do Teu amor, Senhor, não posso viver longe do Teu amor, Senhor, não posso viver. Amados, eu queria que vocês fechassem os olhos. Eu queria chamar aqui na frente pessoas que querem uma oração para reescrever páginas na sua vida. Talvez tenha alguma coisa que ficou no passado que não ficou escrito certo. E o Espírito Santo tocou no teu coração nessa hora. E você quer tomar uma decisão nessa noite de reescrever essa página. E você quer fazer isso publicamente. E você quer vir aqui para que você seja abençoado nesse momento, amém? Eu quero que você tome esse passo de fé. Os outros eu quero que fechem os olhos. Se você não vai vir aqui, feche os olhos, amém? Para que a gente não constranja ninguém é constrangido nesse momento. Mas venha com fé, com o coração aberto, para que o Senhor possa reescrever as páginas da tua vida. Aleluia. Senhor, não é por convencimento humano, é pelo Teu Espírito Santo. Porque muitas vezes, Senhor, nós tomamos caminhos que não eram os Teus caminhos. Mas nós estamos nessa noite aqui, Senhor, com nossos corações quebrantados, para Te dizer, Senhor, nós queremos
Que o Senhor fale aos nossos corações. Inocência. Acreditar em Ti. Senhor, eu quero acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente.